que a gente vê, na esmagadora maioria das vezes, é os colegas fazendo, primeiro, contratando uma agência e delargando. Delargar é quando você só contrata, paga ali um valorzinho que muitas vezes essas agências que não entregam um serviço diferenciado acabam cobrando barato, e aí o médico acaba cedendo a isso. E aí o que eles fazem são aqueles postzinhos, pegam uma imagem do Google, do banco de imagens, e pega ali um texto pronto do Wikipedia. Eu já cometi esse erro também. Na época eu pagava R$ 500 por mês, Arthur, para uma empresa, fazer esses posts. Tem até uma coisa engraçada, porque foi bem na época que eu comecei a estudar um pouco de mudança de hábitos e tal, e sobre tipos de... a questão da low carb, estava estudando ali. E aí eu falei, olha, faz um post aí sobre alimentação saudável. Eu realmente assumo que eu errei, porque eu delarguei. Eu contratei a agência e só falava isso, faz um post sobre isso. Ele botou uma imagem com um monte de pão, com um monte de, sabe, de coisa lá, de refrigerante, de suco, de um monte de coisa que, tipo, não era o que eu defendia, não era o que estava alinhado com a minha linha de atuação. Eu estava pagando para ser boicotado. Essa é uma das formas erradas. Outra coisa é você pagar muito dinheiro, ou você paga pouco para a agência que não te entrega, e você delarga e não tem resultado, ou o contrário, você paga muito caro, por exemplo, para mídia tradicional. Tem alunos nossos, por exemplo, que nos procurou exatamente por isso. Estavam investindo ali R$ 2.000 por mês em mídia tradicional. E aí uma pergunta-chave é, cara, quanto que desses 2.000 está retornando para o teu consultório de consulta, de procedimentos? E a resposta não veio, o colega não sabia. Então imagina aí, R$ 2.000 sem retorno. O grande lance é que isso, não, além de não trazer retorno, você não consegue medir. Outra coisa também, esse tipo de conteúdo pontual. O Arthur falou da questão de ser de convite direto. Ah, agenda uma consulta. Eu tô com agenda aberta. Tipo, só muda o termo, mas é todo dia dizendo, vem aqui, eu tô aqui, vem aqui. Eu até gravei um áudio lá no nosso canal do Telegram, bastante longo, falando um pouco sobre isso. Que não é que seja errado, mas é como o Arthur falou. Na verdade, Arthur, a pirâmide lá, a proporção é de 1 para 20. Para é 100, 1 né? para 20 para 100, exatamente. Então a ideia é você fazer conteúdos nessa proporção também. Fazer uma maior quantidade de conteúdos para pessoas que nem te conhecem, que nem sabem que tem um problema, e aí de repente passa no feed dele aqui no celular, você que é endócrino aí, você que cuida dessas pessoas que têm esse problema, falando exatamente isso. Opa, aqui é o doutor, a doutora fulano de tal, deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso você está sentindo isso? Cuidado, isso pode ser uma diabetes. Isso pode ser uma forma, inclusive, grave de diabetes. Olha só, esse é um tipo de conteúdo valiosíssimo, porque você está falando do sintoma, você está mostrando uma oportunidade que talvez essa pessoa não esteja enxergando. Então você vai gerar um valor gigantesco para ela. Então essa é uma pessoa que tende, principalmente por conta da gravidade, por conta da dor que ela está sentindo, dos sintomas, te procurar, por exemplo. Ou pelo menos ficar extremamente grato. E aí isso ali você ganha um crédito com ela. Uma analogia interessante de fazer aqui, Arthur, é o seguinte. Utilizar dessas ferramentas de marketing tradicional ou contratar esse tipo de agência. É a mesma coisa, cara, da gente fazendo uma comparação aqui com a medicina, de uma pessoa que trabalha com dor, utilizar para um paciente que tem uma dor, na escala de dor de 0 a 10, né? Um paciente com 9, 10, ele utilizar a S de pirona, que foi o que resolveu lá antes da morfina, antes do tramal, da gabapentina, enfim, das medicações que são hoje, sabidamente, mais efetivas para dor. Ou para o cirurgião, comparar, então, com um cirurgião que pode hoje fazer uma cirurgia por vídeo e fazer uma cirurgia aberta. Um paciente que pode ali ser muito mais beneficiado. Ou um GO, que, por exemplo, tem um parto ali com distócia e ele vai ter que usar fórceps. Fazer marketing errado hoje é um GO que está usando fórceps quando ele poderia estar fazendo uma cesárea. Ou um pediatra que está ali prescrevendo maisena, podendo prescrever um leite NAN. Ou um reumato que vai tratar um paciente com lúpus ou artrite reumatoide ali extremamente sintomático só com anti-inflamatório, que foi o que resolveu lá atrás. Mas hoje a gente sabe que tem os medicamentos aí biológicos que são muito mais efetivos, são mais caros, mas são mais efetivos. Assim como as terapias evoluíram na medicina, a gente está aqui para te dizer que o marketing também evoluiu. E você, se você realmente quer fazer parte dos 15%, se você quer viver de atendimentos particulares, se você quer ter liberdade, né, e sendo bem remunerado, você precisa se atualizar. Você precisa atualizar o seu software. Pegando o exemplo do Fernando aí, nosso aluno que acabou de entrar, que é cirurgião do aparelho digestivo, eu duvido que o Fernando vai ficar fazendo cirurgia aberta se ele pode, por exemplo, fazer vídeo hoje para fazer um tratamento aí de uma colecistite, né, de uma hérnia, enfim. Então é isso. Arthur, e como é que a gente então recomenda? A gente falou um monte aqui de como é o jeito errado, mas como é que é o jeito certo? Vamos
gerar valor para os nossos colegas? Nosso grande objetivo aqui é te passar um sistema que seja metrificável, ou seja, que te dê dados, te dê informações, que te permita criar uma inteligência para ter a liberdade de investir mais ou menos de acordo com o resultado final que você quer. Como é que a gente constrói um sistema desse na medicina? A gente defende, né? Primeiro passo, a gente vai juntar blocos de estratégias. O primeiro bloco de estratégia é a estratégia do marketing de conteúdo. Uma vez feito isso, você vai começar a produzir conteúdos nesse sentido para o seu paciente, tá? Conteúdos diferentes, conteúdos que fora do comum, tá? Não adianta você... eu trabalho com emagrecimento e eu vou falar aqui que, olha, para você emagrecer, você precisa fazer atividade física e comer mais frutas e verduras. Isso o cara já espera saber. Isso não vai gerar nenhum efeito de atenção, de interesse, de desejo. Então, a pergunta que você sempre tem que fazer na sua cabeça é: que tipo de conteúdo eu, como paciente, gostaria de saber sobre esse determinado assunto, sobre o meu assunto como médico? Como é que eu sei isso? Fazendo estudo. Perguntando para o seu paciente. Fazendo uma identificação disso ao longo da sua consulta, ao longo do... Se você faz pronto-socorro, né, você pode identificar ali os fatores que levaram aquela pessoa a agudizar ou a não seguir um tratamento. Então, é interessante você fazer esse mapeamento e você fazer conteúdos nesse sentido, que possam ser mais atrativos. Posso dar uma dica prática sobre isso, que eu acho que vai gerar valor para os colegas? Se você tem, por exemplo, se você está no plano ou se você já está no particular, se você tiver uma lista de clientes, os contatos de e-mail ou de WhatsApp, faz um Google Forms. Né, e pergunta isso para a tua lista de clientes. Você que respondeu a nossa pesquisa, basicamente adapta a nossa pesquisa, as nossas perguntas, para o seu paciente. Qual o seu maior desafio para emagrecer? Enfim, para fazer tal tratamento médico? Qual o seu maior desafio? Isso é uma das perguntas. E faz uma pergunta e faz isso para a sua lista. Isso é uma ótima forma de você ter conteúdos, né, de você conhecer o seu público-alvo, de você fazer esse estudo que o Arthur está falando. Bacana. E aí, beleza, você vai ter esse bloco, né, marketing de conteúdo, que tem todas as suas nuances e que na aula 3, né, que a gente falou hoje, você pode ver lá no seu e-mail. Nessa aula 3 a gente está detalhando bastante como é que a gente faz esse marketing de conteúdo, né? Quais são as nuances por trás da produção de um conteúdo de valor, tá? E aí, beleza, eu fiz esse bloco do marketing de conteúdo, tem um segundo bloco, que é o bloco do tráfego, do impulsionamento, tá? É tráfego, não tráfico, tá? Tráfego de trânsito. Então, é a ciência por trás do impulsionamento. O que é isso? Você provavelmente já viu lá no seu Instagram, no seu Facebook, ou já recebeu um lembretezinho aí do Facebook para impulsionar seus conteúdos. Não é por isso aí que você tem que ir. Tá? Então, existe uma ciência por trás, existe toda uma metodologia por trás disponível que você pode impulsionar seus conteúdos para pessoas específicas. Então, hoje em dia, se você for parar para pensar, você passa um monte de informações para o Facebook. Né? E para quem não sabe, né, o Facebook e o Instagram é o mesmo dono. Você passa ali a todo momento informações, dados para o Facebook e para o Instagram. Então, se você está curtindo determinado tipo de conteúdo, se você está assistindo um conteúdo, um vídeo por mais tempo, você está falando para o Facebook os seus interesses. Enfim, ele vai ver ali seu comportamento, seus interesses. Então, é possível você mostrar o seu conteúdo para pessoas específicas, pessoas que têm maior tendência, maior probabilidade de marcar uma consulta com você. Existe uma ciência por trás disso, que se chama tráfego, tá? Que é a arte de impulsionar seus conteúdos do jeito certo, de um jeito que alavanca os seus resultados e assim, que mostre o seu conteúdo para o maior número de pessoas e para pessoas específicas, né, que têm grande interesse, potencial interesse no seu conteúdo.